Olá, PCI Concursos, tudo bem? Nosso curso de Direito do Trabalho, continuidade, tema, salário e remuneração, várias aulas sobre esse tema. Estamos aí, já passamos da metade, vamos caminhar para estamos no final, na parte final. Estávamos falando na aula passada sobre os adicionais, terminamos de falar sobre os adicionais. Hoje eu vou abrir a aula dizendo aqui um pouquinho sobre as parcelas que não têm natureza salarial, onde não há maiores controvérsias acerca da natureza indenizatória. Além, nós já falamos sobre isso, quando estudamos o artigo 457, as novidades trazidas pela reforma. A reforma veio dizer que muito daquilo que se entendia como de natureza salarial ou em que havia controvérsia relevante, acabou, pôs fim, pelo menos do ponto de vista dogmático, a essa controvérsia. Obviamente que discussões acaloradas seguirão no âmbito do Poder Judiciário Trabalhista. Essa reforma ainda vai dar muito pano para manga, pessoal? Nós sabemos disso. Mas veja, há certas parcelas em que não há nenhuma dúvida. Eu vou chamar para o quadro porque aí eu vou falando de cada uma delas com certa calma, tá bom? Vamos lá, ó. Parcelas sem natureza salarial. A participação nos lucros e resultados, ok, pessoal? O famoso PLR. Quem já não ouviu falar do PLR, né? Ah, mas professor, todo mundo tem direito ao PLR? Não. O PLR, ele é facultativo. O empregador paga PLR se estiver disposto a isso. E, para tanto, há necessidade de acordo ou convenção coletiva de trabalho. Certo, pessoal? Então, e onde está prevista a PLR? Nessa lei aqui, ó. 10.101 de 2000. A menção também à possibilidade de participação dos empregados nos lucros e resultados no inciso 11 do artigo 7º, ok? E vai falar da participação dos lucros e resultados lá no artigo 3º da lei, ok, pessoal? A lei vai dizer que só se pode pagar PLR em no máximo 2 parcelas anuais. Veja, a jurisprudência, já é pacífico na jurisprudência a possibilidade de pagamento mensal, ok? De pagamento mensal, de criação é muito difícil, mas é possível trazer elementos objetivos para aferir os resultados e fazer um link, fazer uma ligação com a parcela destinada, a parcela dos lucros destinada aos empregados, a ser repartida entre os empregados. Contudo, tendo em vista as dificuldades, as polêmicas que podem surgir em torno desses medidores de produtividade, é normal que se fixe um valor certo, determinado, e esse valor será igual para todos os empregados que trabalham naquele estabelecimento empresarial, ok? Com a reforma trabalhista fica ainda mais acentuada a possibilidade de livre negociação em torno das condições para pagamento do PLR, das condições, dos valores, da periodicidade desse pagamento, ok? Natureza facultativa, caráter indenizatório, não reflete em nenhum tipo de verba, é o que diz a própria lei número 10.101 de 2000. Ajuda de custo. A ajuda de custo, ela é mencionada expressamente no artigo 470 da CLT, lá naquela transferência que nós estudamos, a transferência de local de trabalho, ok? Então, se a transferência se dá por interesse do empregador, por necessidade do empregador, obviamente os custos com a mudança deverão ser suportados pelo empregador. É uma decorrência do princípio da alteridade. Essa ajuda de custo, assim como as diárias para a viagem, tem natureza indenizatória. Antes da reforma, havia aquela discussão de 50%, se as diárias, o valor superasse 50% do pago a título salarial, a natureza passaria a ser salarial. Agora não existe mais isso, tá, pessoal?
então as diárias para viagem têm natureza indenizatória. Vale transporte, Lei 7.412 de 85 e o artigo 19 da Lei dos Domésticos. Então, o vale transporte é aquele valor pago pelo empregador para cobrir, para custear as despesas de locomoção do empregado, o trajeto, a locomoção, o deslocamento do empregado de sua residência até o local do trabalho. Ida e volta, desde que o empregado utilize transporte público. Uma condição sine qua non. A condição de utilização do transporte público. Só há pagamento se houver deslocamento por intermédio do uso do transporte público. O empregador só poderá descontar do salário do empregado até 6% do salário do empregado. Se as despesas com o vale transporte superarem 6% do salário do empregado, o teto é 6%, só poderá ser descontado 6%. Se o percentual for menor, o teto é o valor calculado. Se for 5%, só desconta 5%. Se for 3%, só desconta 3%. O empregador pode deixar de descontar? Pode. Ele pode arcar com todo o custo. Mas normalmente é efetuado esse desconto, o desconto de até 6%. Ok, pessoal? O empregado deve declarar a necessidade do vale transporte, deve dizer qual o deslocamento, como vai se dar, qual o trajeto, e que vai utilizar transporte público. Se mentir, poderá ser dispensado por justa causa. Se pedir vale transporte e pegar carona com o vizinho, e isso for descoberto, pode vir a ser caracterizada justa causa. Então, muito cuidado com essa questão do vale transporte. E como eu pago o vale transporte? Regra, eu pago por intermédio de cartões magnéticos, aqueles cartões do transporte público, o cartão do trabalhador. Antigamente eram vales em papel, por isso a expressão vale transporte, mas hoje já é possível efetuar o pagamento com dinheiro. Instrumento negocial coletivo, acordo ou convenção coletiva, possibilidade de pagamento em dinheiro. No caso da lei dos domésticos, expressamente a lei diz da possibilidade de pagar em dinheiro, pagar o valor correspondente, os custos com o transporte pecuniariamente, mediante dinheiro, ok? É uma maneira de desburocratizar, certo, pessoal? Salário família. Veja, o salário família é um benefício previdenciário pago pelo empregador e ressarcido pelo INSS. Há ali uma compensação no momento do recolhimento das contribuições previdenciárias por parte do empregador. O regramento, peço que vocês leiam, artigos 65 a 70 da Lei número 8213 de 91. Basicamente, o que é necessário? Basicamente, são dois os requisitos. Filhos de até 14 anos, que estejam em idade escolar, até 6 anos, a partir dos 6 anos tem que estar matriculado em escola, tem que estar cursando a escola, e a baixa renda, certo? Aí existem lá os tetos e as faixas que estão previstos na legislação previdenciária, em atos normativos do Ministério da Previdência. Salvo engano, o máximo era em torno aí de R$ 1.250, R$ 1.300 de salário. Veja, se o pai e a mãe trabalharem e tiverem filhos, tanto o pai quanto a mãe receberão o benefício do salário família. Receberão a cota prevista, ok? Comprovada a baixa renda, comprovada a idade de até 14 anos,
acima de 14 anos para as pessoas, adolescentes com deficiência, pessoas com deficiência. Pessoas com deficiência não têm limite de idade. Filhos com deficiência não têm limite de idade. Tirando essa hipótese, no caso, né, ali até os 14 anos, para tutela, curatela, enfim, também é devido o salário família. E aí, se estiver em idade escolar, tem que comprovar a matrícula, tem que comprovar a frequência à escola. Esse é o salário família. Também não tem natureza salarial, ok? O PIS/PASEP, né? Tá, o PIS é mencionado no artigo 239 da Constituição Federal e na Lei Complementar número 26 de 1975. Esse plano, né, de integração social e o programa dos servidores públicos, né, do patrimônio dos servidores públicos, esses fundos, vamos dizer aqui, esses programas, esses planos, naquele caso, né, no caso de trabalhadores que recebam até 2 salários mínimos mensais no decorrer do ano, terão direito a um abono, o abono PIS/PASEP, no valor de 1 salário mínimo, ok? Todo o regramento, a Justiça do Trabalho é competente para dirimir questões que envolvam a necessidade do empregador cadastrar o empregado nos programas PIS/PASEP. O primeiro empregador, aquele que anota a carteira de trabalho no primeiro momento, o primeiro vínculo empregatício, deverá fazer essa inscrição. Ok, pessoal? Também não tem natureza salarial, assim como o auxílio alimentação no âmbito do programa de alimentação, também definido, regrado em lei, e o auxílio alimentação para aquelas empresas que participarem do programa de alimentação, o valor pago a título de auxílio alimentação não terá natureza salarial. Ok? Então, espero que vocês tenham aí os principais, principais parcelas que não possuem natureza salarial, não há maiores controvérsias em torno delas, mas elas são objeto de pergunta em concursos. É importante que vocês leiam a legislação, a lei específica que trata ali do PIS/PASEP, que trata do Vale Transporte, que trata do auxílio alimentação, para que não haja nenhuma surpresa. Aí vocês têm aí questão envolvendo direito previdenciário, envolvendo o direito do trabalho, pode perguntar nos concursos em que cai direito previdenciário, pode perguntar eventualmente em direito constitucional, em direito administrativo, enfim, mais difícil, mas não impossível. Então é importante conhecer a legislação. Aqui no nosso curso é apenas para situar na temática salário e remuneração e deixar claro que não existe natureza salarial nessas parcelas, ok? Salário in natura, pessoal. Vejam, o empregador pode, em vez de pagar em dinheiro, pagar mediante utilidades. Vestuário, alimentação, habitação, ok? Então, nesses casos, você efetua o pagamento. Se esse pagamento for costumeiro, for habitual, se ele for, se ele tiver se ele for uma contraprestação pelo trabalho, você terá aí o salário, a natureza salarial evidenciada, ok? Então, a necessidade desse caráter, esse caráter costumeiro, da habitualidade, e o elemento subjetivo também é importante. Você efetua aquela contraprestação, não é em pecúnia, então parte do salário você vai pagar mediante utilidades. E essas utilidades, elas poderão, algumas delas têm teto máximo, ok? Um percentual do salário. Nunca o salário poderá ser pago totalmente em utilidade. A jurisprudência traz como limite 70% do salário. 70% poderá ser pago em utilidade, mas pelo menos 30% terá que ser pago em pecúnia, em dinheiro, ok? É muito importante isso. O regramento na CLT se dá pelo artigo 458. Vamos lá.
Salário in natura, a terminologia, tá ok, pessoal? Além do pagamento em dinheiro, compreende-se no salário para todos os efeitos legais a alimentação, a habitação, vestuário ou outras prestações in natura. Veja, um rol exemplificativo, não é exaustivo. Que a empresa, por força do contrato ou do costume, fornece habitualmente ao empregado. Em caso algum, será permitido o pagamento com bebidas alcoólicas ou drogas nocivas, tá certo, pessoal? Parágrafo 1º. Os valores atribuídos às prestações in natura deverão ser justos e razoáveis, não podendo exceder em cada caso os dos percentuais das parcelas componentes do salário mínimo. Quando eu falei nos 70%, e nós vamos ver aqui que no caso da alimentação e da habitação, a CLT e a Lei do Trabalho Rural traz percentuais máximos, o parâmetro é o salário mínimo. Contudo, a jurisprudência admite para os trabalhadores urbanos, né, que se considere o percentual sobre o salário do trabalhador e não limitado ao salário mínimo. Tudo bem, pessoal? Então vamos lá. Parágrafo 2º. Não serão consideradas como salário as seguintes utilidades. Então veja, a própria lei já afasta a natureza salarial de algumas utilidades. Vestuários, equipamentos e acessórios fornecidos aos empregados e utilizados no local de trabalho para a prestação de serviço. Veja, o empregador não fornece esse vestuário, equipamento e outros acessórios pela prestação de serviços. Ele fornece para a prestação do serviço. Então, evidente que a intenção não é remuneratória, é apenas viabilizar o exercício da função pelo empregado. Educação, qualquer valor pago para auxiliar despesas relacionadas à educação, compreendidos os valores relativos à matrícula, mensalidade, anuidade, livros e material didático, também não será tido como salário. O transporte, né, a gente falou do vale transporte, também não. Assistência médica fornecida pela empresa, ou custeada, melhor dizendo, hospitalar e odontológica, seja ela prestada pelo próprio empregador ou mediante seguro-saúde, também não. Seguros de vida e de acidentes pessoais também não são salário. Previdência privada, valor correspondente ao Vale Cultura, criação aí do governo anterior. No caso aí, a ex-presidente Dilma Rousseff. Ok? Salário in natura, continuemos, né? Eu repeti aqui o caput, parágrafo 3º. Olha lá. Se houver fornecimento de habitação e alimentação pelo trabalho, será considerado como salário utilidade. Né? Sendo que nesse caso, você só vai poder descontar do salário para habitação 25% e para alimentação 20% do salário contratual. Então veja, o próprio parágrafo 3º já permite, já diz que não é o salário mínimo, é o salário contratual. E os limites são de 25% para habitação e 20% para alimentação. Ok? Aqui fala da habitação coletiva, que neste caso haverá uma proporcionalidade para a fim de divisão entre os coabitantes daquela unidade. Ok? Impedindo aqui que uma mesma unidade residencial seja utilizada por mais de uma família. E o parágrafo 5º, pessoal, foi trazido pela reforma trabalhista. Vai dizer que aquele valor relativo à assistência prestada por serviço médico ou odontológico, próprio ou não, inclusive o reembolso de despesas, medicamentos, óculos, aparelhos ortopédicos, próteses, órteses, despesas médico-hospitalares e outras similares, não integram o salário. Está reforçando o que nós vimos aqui no parágrafo 2º, ok?
assistência médica, hospitalar e odontológica, deixando bem claro, ok? Deixando que não integra o salário para qualquer efeito e também não vai integrar o salário de contribuição, que é um elemento importante para fins previdenciários, para fim de pagamento, base de cálculo da contribuição de natureza previdenciária a ser paga pelo empregador. Ok? Então tá deixando isso bem claro, que é uma polêmica que também tinha em direito previdenciário, ok, pessoal? Não vai acrescer ao salário, não tem natureza salarial, não vai fazer parte do salário de contribuição, portanto, não poderá ser tributado para fim previdenciário, de contribuição previdenciária. Aqui eu fiz um quadrinho para que a gente tenha o principal sobre o salário in natura. O que eu havia dito, 30% do salário deve ser pago em dinheiro. Isso está posto na orientação jurisprudencial número 18 da seção de dissídios coletivos do TST. No caso dos rurais, 25% para alimentação e 20% para moradia. Parâmetro salário mínimo. Vejam bem, lá no trabalhador urbano é o contrário, é 20% para alimentação e 25% para moradia, descontados do salário contratual. No caso dos rurais, lei do trabalho rural, você pode descontar do salário, da parte pecuniária, você pode descontar 25%, entendendo que é o salário revertido em alimentação, e 20% revertido em moradia, mas percentuais que incidem sobre o salário mínimo. Importante isso. No caso dos domésticos, é até óbvio, você não pode descontar nada a título de alimentação, vestuário, higiene ou moradia, incluídas as despesas a esses títulos no acompanhamento em viagens, que é possível você levar um empregado ou empregada doméstica nas viagens. Agora a Lei Complementar número 150 de 2015 traz o regramento, nós estudamos aqui. Veja, qual é a chave, o segredo do salário in natura? Deve ser, para que caracterize salário in natura, deve ser pago como contraprestação pelo trabalho e não para o trabalho, ok? A natureza salarial só se houver habitualidade. Súmula 241 do TST. Se a norma coletiva, o acordo ou convenção coletiva disser que a natureza é indenizatória, é indenizatória. É possível, pessoal, é possível. Era possível antes da reforma, agora ainda mais. E veja, se a empresa fornece vale alimentação, auxílio alimentação, porque integra o plano de alimentação do trabalhador, o PAT, eu falei programa, né? Plano de alimentação do trabalhador, neste caso não há que se falar em salário in natura. Não tem natureza salarial, ok? Nós falamos aí. E se a utilidade fornecida é para o trabalho, não terá natureza salarial. Ferramentas, por exemplo, é para o trabalho. É necessário para que se desenvolva a atividade. Não é pelo trabalho. Ok? Tudo bem, pessoal? Tudo bem? Vamos ficar aqui e falar da forma, do tempo e do local do pagamento. O salário poderá ser fixado por tempo, por produção e por tarefa. É o que diz a CLT. Periodicidade. Normalmente, pagamento mensal até o 5º dia útil do mês seguinte ao da prestação de serviços. Artigo 459, parágrafo 1º da CLT. No caso das comissões, percentagens e gratificações, essa periodicidade poderá ser superior a um mês, ok? E o pagamento tem que se dar em moeda corrente, dinheiro ou depósito bancário. Então, pessoal, nós falamos aqui, né, de parcelas que não têm natureza salarial nessa aula. Falamos do salário in natura, sempre perguntam de salário in natura, mas não tem segredo. É a leitura do 458, né, e o entendimento jurisprudencial que nós trouxemos aqui. E terminamos falando ali sobre eventuais polêmicas envolvendo esses institutos, ok? Forma, local de pagamento, moeda corrente, depósito bancário, é possível,
Se houver pagamento em cheque, é necessário dar ao trabalhador tempo necessário para que ele efetue o desconto desse cheque no dia útil, durante o horário de trabalho, ok? Esse pagamento tem que se dar até o 5º dia útil seguinte, normalmente, exceção aí aos comissionistas, né? Aqueles que recebem parte do salário fixo, parte em comissões ou só em comissões. Eu posso pagar salário por tarefa, por produção, é possível, até há toda uma polêmica em trabalhos penosos, como na cana-de-açúcar, na lavoura de cana-de-açúcar, ações do Ministério Público do Trabalho questionando a inconstitucionalidade do pagamento por produção, tendo em vista trabalhadores que morrem por exaustão, né? Então nós temos isso também. Mas veja, mas é possível, não foi declarada a inconstitucionalidade, é um debate que está em aberto. E é isso, dessa temática. Agora nós terminamos essa aula aqui. Na próxima aula, a nossa última aula sobre salário e remuneração, vamos falar das garantias de proteção ao salário e vamos falar de um tema bastante importante que é a equiparação salarial. Tá certo, pessoal? Então, PCI Concursos, continue conosco. Até a próxima, um abraço.